Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente de língua portuguesa. E o que nós vamos ver nessa unidade? Qual será que é o tema da nossa unidade? A nossa unidade vai falar sobre a nossa saúde e o ambiente hospitalar, né? O ambiente do hospital. Nossa saúde é algo muito precioso que merece muito cuidado. E às vezes, né, por um motivo ou por outro, a gente acaba tendo que se relacionar mais de perto, né, com o ambiente hospitalar. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nessa unidade, tá certo? Vamos lá para o livro para ver como é que vai ser aberta essa unidade, qual é a imagem que o autor trouxe para a gente fazer aquela leitura bem apurada dos detalhes da imagem. Vamos ver? Então vamos lá para o nosso livro. Olha lá. Então, a nossa saúde e o ambiente hospitalar. E aqui o nosso autor ele vai dizer um pouquinho do que nós vamos conversar nessa unidade. Então nós vamos, olha lá. Você vai conhecer avisos e símbolos usados em um ambiente hospitalar. Além disso, vai identificar o objetivo de um cartaz de conscientização e estudar as palavras com F e V, né? Aquelas letrinhas que têm sons muito semelhantes, mas que não são iguais. E que quando usadas, trocadas na palavra, dão sentido diferente, né, para a palavra. Então vamos começar analisando a nossa imagem aqui, a imagem que abre o nosso livro. Bem, ele já começa dizendo que nós falaremos do ambiente hospitalar. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho o ambiente hospitalar, certo? Mas quem será que são essas pessoas que trabalham no hospital? Será que no hospital só trabalha o médico? Só trabalha o enfermeiro? Vamos pensar, você já esteve num ambiente hospitalar? Né? Será que quando eu chego lá na porta do hospital, o médico já está me esperando na porta? É assim que funciona? Não, né? Lá no ambiente hospitalar a gente vai ter as pessoas que cuidam da segurança do hospital, então normalmente tem os seguranças que estão ali na porta de entrada. Eu vou ter as pessoas que cuidam da parte administrativa do hospital, quer dizer, as recepcionistas, os recepcionistas, né? Que são aquelas pessoas que vão perguntar no que podem nos ajudar, que vão pedir lá a nossa carteirinha, né? Os nossos documentos, vão preencher nossos dados no computador. Porque às vezes eu não vou no hospital porque eu estou doente. Às vezes eu vou, por exemplo, para uma consulta médica. Porque dentro do hospital tem as pessoas que estão internadas, mas também tem os consultórios médicos, né? Então, muitos médicos fazem a consulta dos seus pacientes dentro do hospital. Então, muitas vezes eu vou ao hospital, não porque eu estou doente ou porque eu vou ficar internado, mas vou lá para fazer o quê? Uma consulta, certo? Então, quando eu chego lá, vai ter a recepcionista ou recepcionista que vai perguntar se eu tenho uma consulta marcada, quem é o médico, não é verdade? O ambiente do hospital tem que ser um ambiente muito, mas muito limpo, né? Porque nós já vimos que existem micro-organismos em todos os lugares e que esses micro-organismos podem nos causar problemas de saúde. E quem está no hospital não está para ter um problema de saúde, não é verdade? Está lá para o quê? Para resolver o problema de saúde. Então o ambiente hospitalar tem que ser um ambiente muito o quê? Muito limpo. E quem que cuida da limpeza? É o médico? Não, né? É o pessoal da limpeza, né? As pessoas que trabalham lá limpando o ambiente, mantendo o ambiente bem organizado, bem limpo, certo? Vamos ter também, quando a gente está internado lá, a gente não come? Não tem as pessoas que trocam as nossas roupas de cama? Então, existe as pessoas que cuidam da alimentação, das pessoas que estão internadas lá e também, claro, das pessoas que trabalham lá. Existem as pessoas que cuidam dessa parte do recolher, né, as roupas que são usadas na cama onde o paciente está, não é verdade? Aí já chegamos numa outra etapa. E aí nós temos então as pessoas que vão cuidar diretamente da nossa saúde, né? Os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, as médicas, né? Os farmacêuticos, que são aquelas pessoas que trabalham lá na farmácia do hospital e que vão fazer esse controle das medicações que saem, que são dadas aos pacientes. Então tem muita gente, né? Tem aquele médico que cuida só do raio-x, tem aquela pessoa que trabalha no laboratório recolhendo o nosso sangue,
né, para fazer exames, a nossa urina, as nossas fezes. Então, no hospital tem muita gente. No hospital tem mais pessoas do que a gente imagina trabalhando nessa estrutura. E nessa primeira imagem, por exemplo, a gente tem duas pessoas aqui. A gente tem uma ali no canto, né, que está com um estetoscópio, né, que é aquele equipamento que o médico usa para ouvir os batimentos cardíacos, para ouvir a nossa respiração, né? E temos aqui uma outra moça que está na frente do computador, estão vendo? Né? Fazendo ali algumas anotações. Então, a gente provavelmente, né, tem ali a médica e tem aqui, ou de repente uma outra médica, uma enfermeira que está colocando alguns dados do paciente ali no computador, ou de repente a recepcionista, que é aquela pessoa que nos recebe ali na entrada do hospital para fazer o cadastro dos nossos dados. E aí a gente vai ver alguns símbolos ali, olha lá, olha na mesa. Provavelmente essa mesa aqui é a mesa da recepção, né? Porque eu chego ali, já tem alguns símbolos que já dizem como é que eu tenho que me comportar naquele ambiente. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, esse símbolo, né? Que tem esse corte aqui dizendo que é proibido, né? Que não é permitido, aliás, falar ou falar alto. O que vocês acham? Não é permitido falar alto, né? Não é que a gente vai ficar mudo lá dentro do hospital, mas não é permitido fazer ruídos excessivos, não é permitido falar alto. Por quê? Porque tem gente ali que está doente, né? Que precisa de silêncio, né? Que precisa de tranquilidade. Já imaginou um monte de gente falando alto? Será que fica um ambiente calmo, tranquilo ou um ambiente agitado? Um ambiente agitado, né? Aí temos um outro aqui, ó, proibido o uso do celular. Olha lá, dentro do hospital não é permitido o uso do celular. Mas por que será, professora, que não é permitido? Quando a gente vai viajar de avião, você já viajou de avião? Quando a gente entra, antes do avião decolar, qual é a orientação que a gente recebe? Além de pôr cinto de segurança, saber sobre as máscaras de ar, enfim, a gente recebe uma orientação que é para desligar os celulares ou manter no modo avião, não é isso? Por quê? Porque os equipamentos eletrônicos emitem ondas, né? E essas ondas interferem, por exemplo, na questão do avião, interferem aonde? Nas ondas, né, que os pilotos recebem com informações de rota, né, de outras informações que vêm pela torre de comando. Então, se o sinal do celular interfere nessa onda da torre de comando, por exemplo, como é que o piloto vai acessar a informação? Sem contar que tem equipamento que daí às vezes se choca com a onda e não funciona. A mesma coisa é no hospital. Existem equipamentos, né, no hospital que estão lá aferindo a pressão, aferindo o batimento cardíaco, respirador, tantos equipamentos que o celular, as ondas emitidas pelo celular podem acabar o quê? Interferindo no funcionamento desses equipamentos. Por isso é que tem aqui, ó, a plaquinha do proibido uso de celular. E aí a gente tem aqui, né, esse símbolo que mostra o quê? Mostra uma pessoa deitada numa cama, né? Então, quer dizer, existem pessoas que estão internadas ali naquele lugar. Vamos ver na página do lado. Olha lá na página do lado, na parede também, ó. Então, não tá só na mesa, tá na mesa e também na parede. Olha lá, os mesmos símbolos, estão vendo? Quer dizer, tem que estar bem visível, as pessoas têm que ter acesso a essas informações. E ali a gente tem, né, algumas pessoas sentadas na sala de espera. Realmente aquela primeira moça sentada no computador é então a recepcionista, né? Então a gente tem ali, ó, uma senhora, né? Uma outra pessoa aqui, uma criança cadeirante, e eles estão ali na recepção do hospital, né? Muito provavelmente esperando por uma consulta. Vamos ver aqui o que o nosso autor sugere ali, ó. Você já esteve em um hospital? Ele pergunta, você já esteve no hospital? O que você observou nesse local? O que você viu nesse local quando você esteve lá? É que às vezes a gente entra e nem observa, né? Veja, será que a gente conseguiu observar esses símbolos quando a gente esteve no hospital? Muito provavelmente, talvez tenham até outros símbolos que estivessem lá e a gente nem se deu conta. Quais ocasiões as pessoas precisam visitar um hospital? Eu já falei, né?
Ou a gente vai porque a gente está doente, às vezes nós precisamos mesmo ficar internados lá. Ou a gente vai para uma consulta médica, uma consulta de rotina, ou às vezes para fazer um exame, tem exames que são feitos dentro do hospital, né? Ou às vezes a gente vai para fazer uma cirurgia, ou às vezes a gente fratura alguma parte do corpo. Em outras vezes, inclusive, a gente vai lá para quê? Para visitar alguém, né? Algum familiar, algum amigo que está internado ali no hospital, tá certo? Então a gente vai no hospital por vários motivos, tá bom? E ali no Conversa Vem, então, qual que é a proposta que o nosso autor traz? Olha lá. O hospital é um espaço que as pessoas procuram quando precisam cuidar da saúde, né? Ninguém vai no hospital porque está com fome e quer se alimentar, é isso? Não, né? Quando a gente está com fome fora de casa e quer se alimentar, a gente vai no restaurante, na lanchonete, né? Mas não no hospital. Então, o hospital é para cuidar da saúde. De que outras maneiras podemos nos manter saudáveis? Então, como é que a gente faz para se manter saudável? Só indo no hospital fazer exame de rotina, fazer consulta de rotina? Não, existem outras formas de nos mantermos saudáveis, né? Então, vocês vão relatar para mim aqui, vocês vão escrever para mim ali de que maneiras nós podemos nos manter saudáveis. Tá certo, pessoal? Por hoje a gente vai encerrar por aqui, mas a gente se encontra em outro momento para continuarmos falando sobre o ambiente hospitalar. Tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.